Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Isto no último dia da semana e no dia após uma forte valorização do dólar, mais uma vez, quase a terminar a semana aqui em alta. Ontem, esta forte valorização que vemos aqui assim do dólar, ou melhor, a desvalorização do euro-dólar, ou a queda do euro-dólar, colocando as coisas noutros termos, isto é a valorização do dólar durante o dia de ontem, mais uma vez, como vemos aqui, 2 dias seguidos em fortes valorizações do dólar e 2 dias seguidos aqui em queda do euro-dólar. Isto veio depois de fortes dados norte-americanos, bastante surpreendentes. Eu ontem inclusive dizia que provavelmente teríamos os dados a ser em linha com o esperado, afinal não, eles vieram bastante melhor, ou seja, o PIB foi revisto em alta de 3,3% para 3,8%, os pedidos de subsídio de desemprego caíram para 218 mil de 232, isto depois de ainda há poucas semanas estar nos 264, indicando, portanto, aqui assim, uma inversão completa na situação que o Fed estava a colocar de um mercado de trabalho bastante mais fraco. Isto em conjunto ainda com as encomendas de bens duradouros que saíram com um crescimento de 2,9% depois da queda do mês passado mostrada de 2,7%. Ora, tudo isto acabou por levar mais uma vez a alguma subida do dólar via algum suporte de taxa de juros. Vemos aqui as taxas de juros de curto prazo nos 2 anos, como vemos por aqui, subirem consideravelmente durante o dia de ontem, depois de já ter feito subidas durante esta semana, e isto levou de facto à tal valorização do dólar, isto quando o mercado estava ainda bastante posicionado, como nós sabemos, a vender dólares. Isso acabou por dar aqui sim uma maior valorização ao dólar. Hoje o mercado está à espera também dos dados da inflação, dos dados da medida preferida do Fed para a inflação, o Core PCE Price Index. Estamos à espera de 0,2% a nível mensal e 2,9% em termos anuais. Ora, qualquer situação neste dado acima disto, acima dos 0,2% ou dos 2,9%, creio que vai colocar ainda mais pressão sobre o euro-dólar, dar mais força ao próprio dólar. Ainda temos as despesas pessoais e o rendimento. As despesas é esperado 0,5%. Um aumento de 0,5%, portanto um aumento acima deste 0,5% vai dar também um impulso ao dólar e pressões ao euro-dólar, tal como os rendimentos que supostamente deverão, segundo as estimativas, cair de um crescimento, desacelerar de um crescimento de 0,4 para 0,3 e, portanto, um número acima destes tais 0,3 também vão continuar a manter esta tendência descendente do euro-dólar, ou seja, dar mais força ao próprio dólar. Isto quando ainda pelo meio vamos ter, voltou as tarifas à baila, com esta noite o anúncio de Donald Trump de mais tarifas sobre caminhões pesados, sobre produtos farmacêuticos e ainda mais alguns, e isto criar mais confusão, passa a expressão, nos mercados e alguma instabilidade nos mercados que poderá, de alguma forma, pelo menos momentaneamente, dar alguma força ao dólar, e isto ainda mais os riscos geopolíticos, principalmente na Europa e mais uma vez, tal como ontem referi, na fronteira a leste, que continua, digamos, a aquecer e, portanto, qualquer incidente nessa mesma fronteira poderá levar o dólar a ganhos e o euro, obviamente, a perdas, aí assim. Isto é a parte, digamos, fundamental que eu vejo em termos de riscos para o dia de hoje.
eu continuo de uma forma geral a acreditar na continuação das perdas do dólar de mais médio e longo prazo, mas como sempre, isto é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, mas de facto neste momento as coisas indicam exatamente do contrário, ou seja, alguma valorização do dólar. Olhando para os gráficos, começamos aqui, como hoje é sexta-feira, a acabar a semana, vemos aqui assim finalmente uma vela negativa, ao fim de 3 semanas positivas, uma vela negativa, e temos aqui assim o euro-dólar a continuar ainda dentro deste canal ascendente de médio e longo prazo, em que a linha de tendência, ou seja, a base desse mesmo canal, a linha de tendência ascendente, se encontra aqui aos dias de hoje, aqui a 1,16, ligeiramente acima deste suporte mais forte, que se for perdido poderá colocar em causa exatamente esta tendência ascendente, que está a 1,1573, este máximo de máximo de abril deste ano, que durante algum tempo foi o máximo do ano, relevante. Quando olhamos aqui para os indicadores de momento, continuamos a ver alguma falta, digamos, de momento, de aceleração nesse mesmo ímpeto ascendente ou descendente, e portanto mantendo, digamos, de alguma forma esta consolidação, esta falta de volatilidade que temos visto nas últimas semanas, aliás, nos últimos meses mesmo. Quando olhamos para o gráfico diário e tínhamos aqui assim esta linha de tendência ascendente, que eu estava à espera de ver no dia de ontem como é que se comportaria o preço no dia de ontem, e de facto ele veio a confirmar este break que tínhamos visto. Portanto, esta linha de tendência deixa de fazer sentido. O preço tem vindo, como vemos, teve 2 dias de fortes de baixa, e rompeu uma série de suportes. Começou por romper o suporte aqui dos 1,17, 30, 40, depois esta média móvel dos 55 dias também acabou por ceder e agora está a ser testada enquanto resistência, não enquanto suporte, depois de ter feito um mínimo 1,1645, ligeiramente acima aqui assim da nuvem de Ishimoku, o suporte supostamente mais forte, embora ele esteja bastante fragilizado aos dias de hoje, aqui à volta de 1,16. Quando olhamos para os gráficos de momento, o que nós vemos é o RSI aqui em volta dos 50, ele foi abaixo, mas está a tentar de novo recuperar, mas ainda está abaixo da linha de 50, ele encontra-se aqui nos 45 e, portanto, ainda de alguma forma a indicar esta tendência descendente do euro-dólar. O MACD está bastante neutro, digamos que a linha de MACD abaixo da linha de sinal bastante afastada, dá-nos esta linha de tendência, esta tendência descendente, mas ele encontra-se ainda em terreno positivo, portanto acima da linha neutra, e portanto dá-nos aqui uma leitura bastante neutra do par, portanto a dar a possibilidade de vermos aqui assim alguma correção. Isso é o que também vemos no gráfico a 4 horas, que inclusive vimos que ele entrou aqui, chegou aqui a terreno de sobrevenda quando fez este mínimo aqui assim dos 1,1645 e neste momento está a negociar aqui à volta dos 1,1680. A próxima resistência está na média móvel 200, neste gráfico a 4 horas, que se encontra à volta dos 1,17, 1,1707, embora eu creio que maior resistência, anteriormente suporte, já foi resistência, já foi suporte e agora é novamente resistência, estará aqui nos tais 1,1730, 1,1740, aliás, onde se encontra também a média móvel dos 21, neste gráfico a 4 horas, que está ligeiramente acima, que está nos 1,1747 neste momento. De facto, provavelmente podemos ter aqui assim, neste gráfico, esta recuperação, mas creio que não muito mais do que isso, e creio que vamos continuar aqui assim com alguma consolidação.
Isso é o que também vemos aqui assim no gráfico a 1 hora. Ele, tal como o gráfico a 4 horas, veio bem a território de sobrevenda, quando fez aqui assim os tais mínimos a 1,1645. Está neste momento a testar a tal área de resistência entre os 1,1670 e 1,1680, com a média móvel das 21 horas também lá dentro desse espaço, a 1,1672. Ele necessita de facto de romper esta área para então ir ao encontro da nova área maior de resistência e possível objetivo do dia de hoje ou do final desta semana, que se encontrará aqui assim mais de novo nos 1,1730, 1,1740. Até lá tem uma resistência menor nos 1,1705 aproximadamente, e aqui assim bem perto desta zona tem já também a média móvel 55, mas que está neste momento a 1,1722. Portanto, eu no dia de hoje acredito que possamos ver a recuperação então aqui do euro-dólar. No entanto, o recuar deste movimento e vir romper este 1,1645 vai colocar provavelmente então como o mercado vai começar a olhar exatamente para a nova área de suporte que eu mencionei atrás, à volta de 1,16. Isto é a parte, digamos, gráfica, ou seja, a minha forma de interpretar estes mesmos dados dos gráficos não é, como sempre, nenhuma recomendação de investimento. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, um ótimo fim de semana, bons negócios, e eu por mim estarei por cá na segunda-feira com mais um comentário diário ao euro-dólar. Até lá!